Paz, Igreja do Avivamento. Assim nasceu a IBC. O ano 2007, por volta do mês de março, nós estávamos em Camaçari, desenvolvi o nosso ministério lá, na PIB, até que nasce uma oportunidade de vir a Dias d'Ávila liderar uma célula. Havia apenas 2 casais e essa célula nasceu. E essa célula nasceu por volta de março, abril, e teve um crescimento assim exponencial, foi surpreendente, pois logo no primeiro mês da realização dessa célula, os discípulos que estavam presentes, altamente empolgados, nos levaram a alugar o primeiro ponto que abriria e nasceria de fato e de verdade a IBC. Muitos não sabem, a IBC nasceu lá próximo à rodoviária. Alugamos aquele ponto e foi assim algo surpreendente. Você se lembra? 27 cadeiras. Era extraordinário. Acredite, quando tinha em torno de 20 pessoas na igreja, eu voltava para Camaçari tomado de uma alegria, dizia assim, a igreja estava lotada. Mas acredite, hoje estamos celebrando 17 anos, mas não foi tão simples, não foi tão fácil. Desde o instante em que ela nasceu até, de fato, consolidarmos essa transição de vir aqui para Dias d'Ávila. Acredite, não foi fácil, foi, amor? Não foi fácil. Primeiro a saída de Camaçari para cá foi todo um processo. Nós tínhamos discípulos lá, tínhamos equipes, ele tinha equipe com os homens, eu tinha equipe com as mulheres, com os adolescentes e desenvolvíamos todo o ministério lá. Então a gente teve que transicionar tudo isso, vir para Dias d'Ávila e começar aqui com a célula. Então por um bom período, acredito que cerca de 1 ano ainda, né, a gente ficou se dividindo entre Camaçari e Dias d'Ávila, tocando o ministério lá e conduzindo aqui também a célula, que já não era mais uma célula, era uma congregação. A gente já estava com ponto alugado, já estávamos reunindo algumas pessoas e estávamos dando continuidade ao trabalho. Ainda falando desse processo de transição, foi muito desafiador. Você se lembra que realizar os cultos, às vezes nós tínhamos os cultos dias de terça-feira, porque a quarta nós participávamos lá em Camaçari, e a terça aqui em Dias d'Ávila, e às vezes nós tínhamos 2, 3 discípulos apenas na igreja e nós reuníamos, lembra? As 27 cadeiras e fazíamos um entorno de forma profética para que aqueles poucos discípulos que estavam conosco pudessem profetizar de que novas famílias viriam, de que haveria um avivamento, de que Dias d'Ávila ia se render. E olha só, você está aí, você é fruto, você é a resposta das nossas orações. Aleluia! Foi tudo muito rápido. Nós estávamos com um ponto, com a congregação funcionando no espaço ainda lá próximo à rodoviária e em menos de 1 ano tivemos uma oportunidade de um outro ponto maior. A igreja já tinha agregado mais pessoas, já estávamos com mais células funcionando e surgiu essa oportunidade. Então nós encaramos esse desafio e alugamos esse outro ponto maior, era o dobro do espaço do templo lá da rodoviária. Então nós nos mudamos da rodoviária para a Avenida Embaçaí. E ali ficamos por cerca de 2 ou 3 anos, mais ou menos. Até quando surgiu uma outra oportunidade, né? Deus nos deu essa outra oportunidade de comprarmos o nosso terreno. Desafiador. E assim podemos construir a nossa sede do que hoje é a IBC. E vocês vão acompanhar essa trajetória. Vamos lá? Tá, os nossos pastores contou como nós nascemos, mas vamos lembrar como foi o nosso crescimento? Há alguns anos atrás, em um culto movido por fé e ousadia, lá no Rio Embaçaí, nosso pastor liberou uma palavra sobre nós e fomos desafiados e encorajados em fé. Compramos o nosso terreno, a nossa casa, nossa estrutura mudaria mais uma vez e seguíamos na direção que o Senhor tinha nos dado. Construímos praticamente tudo novamente. Derrubamos todo o fundamento antigo para construir um novo. E em falando de fundamento, isso te lembra algo? Aí nós estávamos igualzinhos como em Gênesis, sem forma e vazia. E claro que não podia faltar a mão de obra do nosso pedreiro principal. Nossa família começou a aumentar e aumentar como a areia do mar. Nossos cultos se multiplicaram.
até que mais uma vez fomos encorajados a crescer em fundamento e em estrutura. Ganhamos corpo, nossas células foram se multiplicando poderosamente, seja com mais células nas casas, alcançando inúmeras famílias em toda a cidade, até irmos para fora, com o céu, conexão estudantil e universitário. Entramos nas escolas pregando Cristo, o amor encarnado. O Jump, um culto de jovens que se multiplicou como as estrelas do céu. Uma rede de jovens que começou com 27 pessoas e sobrenaturalmente se transformou em um culto de aproximadamente 400 jovens. Avançamos, crescemos e mais uma vez acessamos uma nova esfera, a política. Afinal, quem disse que crente não se envolve em política, hein? Cremos e vivemos pelo governo eterno. Em 2011, o nosso pastor, tomado por uma unção profética, liberou uma palavra sobre nós. Deus nos colocaria em um lugar de influência em meio à esfera política. E o Senhor, durante toda essa caminhada, contou com várias outras pessoas que fizeram parte dessa construção, até atrair o coração do nobre Jude. Eu estou falando dele mesmo, Tucano. Ele representa o que a Bíblia diz, o governo do justo. Ele nos representa nesse ministério, que tem cada vez ganhado voz, respeito e abençoado inúmeras pessoas. Nós crescemos como uma família espiritual. Amar uns aos outros faz parte da nossa essência. Estamos saindo da adolescência. Dá pra acreditar que crescemos tanto? Um dia desse nós tínhamos espinhas. E hoje nós podemos olhar para cada pedacinho desse lugar, olhar para cada pessoa que faz parte da nossa história e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Que alegria compartilhar a história da nossa família com você. Ah, eu já ia me esquecendo, não me apresentei. É que geralmente quando eu começo a falar, todo mundo para ouvir. É por causa da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você já sabe quem eu sou? Eu sou conhecida como a noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, a expressão exata do que é de bem. Eu sou a igreja, eu sou a IBC. Isso é ser IBC. IBC é uma igreja que ama. Nós temos uma visão profética. Nós temos um entendimento do reino de Deus a ser estabelecido não só em Dias d'Ávila, na nação brasileira e nas nações da terra. Acredite, você verá a IBC nas nações da terra. Nós temos uma visão onde o evangelho precisa romper as estruturas, fora dos paradigmas religiosos, fora das quatro paredes. Nós temos um entendimento de que a igreja precisa ter uma posição, de que a igreja precisa influenciar, de que a igreja precisa trazer a cultura do céu, que venha o teu reino e que seja feita a vontade do Altíssimo aqui na terra, como ela é feita nos céus. Por isso que nós nos movemos em todas as esferas da nossa sociedade. Deus nos deu um entendimento de que a igreja precisa, como o fermento que é o reino de Deus, adentrar a esfera política. E Deus nos entregou um lindo projeto de que um dia nós vamos governar essa cidade. Eu acredito que você pode dizer amém. Hoje nós temos Tucano, nosso amado Jude, que tem se movido pelos princípios, que tem levado o evangelho de uma forma tão graciosa, que tem alcançado as famílias de Dias d'Ávila nos quatro cantos dessa cidade e tem implantado o reino de Deus através dessa ação que é tão poderosa. Nós compreendemos que o reino de Deus é Ele quem traz a prosperidade para o povo. É assim que nós cremos, é assim que nós nos movemos. O reino de Deus que está na educação, quantos pedagogos, professores, homens e mulheres que têm uma visão de reino, que estão lá inseridos, seja na área da saúde, nas artes, na música. Eu acredito que você já deva ter visto, assistido, como a nossa igreja tem se movendo nessa atitude de trazer o reino de Deus. Os nossos espetáculos, que são extraordinários, não é isso, meu amor? Verdade. Da forma como nós cremos, nós vemos que cada pessoa, cada discípulo da igreja é a própria igreja. Então, nós trabalhamos com esses discípulos, ensinamos, preparamos e acreditamos que estamos enviando esses discípulos por toda a cidade, por meio das células, em cada área de atuação, em cada profissão, para que eles sejam a igreja nesses lugares. É isso que nós acreditamos, essa é a nossa identidade.
Então, nós nos movemos também por meio da arte, por meio da dança. Nós acreditamos nisso como um ministério. Nós vivemos felizes dessa forma, acreditando que todos podem servir de alguma forma com o seu dom, com o seu talento na casa do Senhor. É assim que nós acreditamos e é isso que nós somos. IBC, uma igreja profética. Quando nós movemos pela visão celular, nós conseguimos ver o que Deus vê. Em cada pessoa, um discípulo. Em cada discípulo, um líder de avivamento. Nós vamos adentrar todas as casas de Dias d'Ávila. Cada casa se tornará um tabernáculo de adoração, onde havia a adoração, a confusão, a contenda, altares a outros deuses. Quando nós, como igreja, chegarmos em cada lar, vai se levantar o altar ao único que é digno de ser adorado, Jesus, o Rei dos Reis. A nossa visão é fazer com que a igreja esteja nas casas, a igreja se movendo nos lares. Cada discípulo que está aqui na igreja, para nós, é um líder em potencial. E a nossa missão, a nossa chamada, é fazer com que esse líder que há dentro de cada um de vocês seja ativado e despertado, para que o reino de Deus se mova. A IBC hoje, que está em Dias d'Ávila, que está em Camaçari, ela vai chegar nos 4 cantos da Bahia, vai chegar ao Brasil e ela vai chegar às nações, movendo por meio das células, por meio das casas, implantando o modelo de Jesus, revelando Jesus no nosso sorriso, revelando Jesus nas nossas ações, estendendo a mão a quem mais precisa, amando na prática. E é assim que nós nos movemos. Sabe por quê? Porque a IBC é uma igreja que ama.